Olá, pessoal do PTX! Tudo jóia? Eu sou o tio Júnior, contando histórias sobre ele, para que então você também possa crer. Puxa, já fazia um tempão que eu não fazia um vídeo para vocês. Vocês sentiram saudade de mim? Sabe, a onda aqui em casa durante este lockdown da pandemia, sabe qual é? Isso mesmo, o Minecraft. Os meus filhos estão construindo um mundo super legal. Eles passam horas planejando tudo com muito cuidado e detalhe. Tem loja de brinquedos, cafeteria, pet shop e até um McDonald's. Eu tentei jogar Minecraft. Eu fui ajudar na construção, mas eu destruía mais do que construía. Aí eu apertava o botão e lá se ia um pedaço do chão, ou um pedaço da parede, um pedaço da árvore. Aí então eu fui pro Survival Mode. Ai, que medo, gente. Eu não sabia que esse mode ele era tão difícil. Você precisa sobreviver de verdade. Tem que se alimentar, enfrentar monstros. E ainda por cima, você tem apenas uma vida. E se você morrer? É isso, fim. Acabou. The end. E todo o seu mundo será apagado com você. Eu acho que esse modo ele é voltado para quem quer viver somente grandes emoções. E sentir que o perigo ele é realmente mortal. Isso me fez pensar que muitas vezes a nossa vida parece com o modo survival, sabia? Primeiro porque nós só temos uma vida. E que nós temos que então questionar essa nossa vida sobre como nós vivemos, para quem nós vivemos. Nós temos momentos de vitória, nós passamos de fase, nós também temos momentos de dificuldade, onde monstros aparecem e nós temos que vencê-los. Outro ponto é que a nossa vida, ela nos dá a possibilidade de nós estarmos sempre construindo algo novo, recriando. Porém, a grande diferença é que nós somos filhos do Criador desse jogo. Aquele que nos deu a vida, aquele que supre e provê as nossas necessidades. Aquele que nos ama a ponto de enviar o seu Filho para nos resgatar de uma morte que seria definitiva, mas que através dele nós então podemos ter uma vida eterna. Escolher o modo de jogo em nossa vida é o que possibilitará a nossa vitória no final. Para isso, nós temos que escolher o modo de jogo Jesus e colocar o nosso coração à disposição dele, para que, por meio de Cristo, nós encontremos a força para vencer, para mudar, para fazer coisas diferentes, para reconstruir, para recomeçar. Na última semana aprendemos como Neemias usou a sua sabedoria para abençoar o seu povo e ampliar o amor de Deus. Através do processo de reconstrução dos muros, Neemias resgatou a identidade do povo de Deus, que depois de passar muitos anos no cativeiro lá da Babilônia, deixou ser influenciado por aquela cultura e religião e se afastou da palavra de Deus. Neemias, ele foi um exemplo de um homem de oração e ação para nós, ao reconstruir sua comunidade e ajudá-la a voltar para Deus. Na lição de hoje, aprenderemos através da vida de Esdras, como a sua disposição em confiar a Deus fez com que ele conseguisse levar o povo novamente a cumprir os mandamentos de Deus, fazendo então a grande diferença em sua comunidade. A história ela está escrita no Antigo Testamento, lá no livro de Esdras, e um breve resumo do livro de Esdras diz assim: A nação de Israel estava em declínio.
A Babilônia era uma superpotência militar e havia derrotado Israel, deixando suas cidades e o templo em ruínas. Eles levaram a população para o exílio, ou seja, para longe, longe de onde eles moravam. Depois de 128 anos, alguns judeus começaram a voltar para Jerusalém e a tentar recomeçar tudo de novo. Uma árdua tarefa que arrastou por décadas. A situação não era boa. Estavam se segurando pelas pontas dos dedos até que chegou Esdras. Esdras envolveu o povo no culto a Deus, que é o mais alto, envolvente e completo modo que o povo poderia se engajar naquela época. Foi Esdras quem conduziu o povo à obediência às Escrituras, a escutarem a palavra de Deus, ouvir e seguir com reverência todos os princípios de Deus e os mandamentos de Deus, de maneira que eles estivessem atentos a tudo. Esdras deixou essa marca, a adoração à palavra de Deus, sendo algo fundamental que o povo dele deve resgatar para manter a identidade de comunidade e de povo de Deus. O povo de Deus havia iniciado o retorno a Jerusalém, o que era uma importante tarefa, era reconstruir o templo. Isso porque naquela época ter um templo era algo muito significativo, pois demonstrava então que o povo de Deus estava voltando a buscá-lo, a adorá-lo, bem como cumprir os mandamentos de Deus e também fazer a vontade dele. O propósito que Esdras ele estava disposto a retornar era para ensinar o povo a obedecer, a voltar a confiar a Deus, pois infelizmente, mesmo após o retorno deles do exílio e a reconstrução do templo, o povo não tinha voltado o seu coração para Deus e eles estavam em pecado. Esdras então tem um papel fundamental para restaurar as vidas e fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados. Vale a pena ressaltar aqui que Esdras ele tinha uma posição bastante confortável lá na Babilônia. Ele tinha bens, tinha uma posição social muito boa. Ele era muito importante diante o rei da Babilônia. Mas ele se dispôs a sair de uma situação estável para uma situação incerta. O que seria incerto aos olhos dos homens. Mas por diversas vezes nós vemos que a mão do Senhor estava sobre Esdras. E ele se apegou a isso. E Esdras confiou em Deus. Esdras ele era um escriba e professor com muito conhecimento. E foi com toda a sua disposição, amor e obediência a Deus que ele teve sucesso em sua missão. Ele fez com que o povo se arrependesse e voltasse a olhar para Deus e dessa forma se permanecesse unido em um só propósito: a adoração ao único Deus e a obediência a Ele. Tudo isso só foi possível porque Esdras se colocou à disposição de Deus para ser usado por Ele. Você também pode ser usado por Deus para abençoar os seus amigos, na escola, na sua família, os seus vizinhos. Use os seus conhecimentos, seus dons e habilidades para você fazer isso, pois você pode ser um instrumento de Deus para levar alguém de volta a Ele. Hoje, todos que aceitam a Jesus fazem parte do povo de Deus. E como parte do seu povo, nós temos que estar unidos com a nossa comunidade e sustentar uns aos outros em amor, incentivar os nossos irmãos quando eles estão desanimados e ajudar a estar mais perto de Deus. Pois isso é importante
É importante nós termos amigos em nossa igreja, participar e servir das atividades, e incentivar os amigos a fazer o mesmo quando eles estiverem desanimados ou afastados de Deus. Você está à disposição para que Deus te use para construir uma nova realidade e ampliar o amor de Jesus em nossa comunidade? Será que você está disposto a confiar em Deus para que Ele mude o seu game mode para uma fase com novos desafios? Anotem aí o desafio para esta semana. Assim como o povo de Deus cantou louvores quando eles começaram a reconstruir o templo e a retornar a Jerusalém, reúna toda a sua família em uma noite dessa semana para fazer um momento de louvor juntos. Escolham as músicas que vocês mais gostam e louvem a Deus pelo seu amor por todos nós. Cada um da família pode, talvez, falar uma frase de louvor a Deus entre uma música e outra. No material de ensino desta semana, você poderá encontrar alguns links com sugestões de músicas para você usar nessa noite. E o versículo para você memorizar esta semana está em Esdras, no capítulo 3, verso 11. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam, há sempre um espaço para uma história e uma história em um espaço. Crie espaço para as suas histórias. Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. E vocês já sabem, como eles dizem por aqui, Slan!